A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, mais uma vez estou aqui com muita alegria, muita felicidade no meu coração de poder ter a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Amém? Eu quero deixar uma palavra para os irmãos hoje com um tema que é o seguinte: se está difícil com Deus, muito pior seria sem Deus. Se está difícil viver aqui na terra tendo comunhão com Cristo, imagine só se nós não tivéssemos comunhão com o Senhor. Tudo que nós estamos vivendo hoje em dia, no planeta Terra, foi profetizado por Jesus e pelos apóstolos. Nós sabemos que nós estamos nos finais dos tempos. Lá em Mateus, capítulo 24, a palavra de Deus, Jesus já nos deixou o alerta sobre os sinais da vinda dele, que seria guerra, rumores de guerras, terremotos, pestilências, enfermidades igual essa, a Covid-19, Ebola, AIDS, tantos vírus que já tiveram sobre a Terra, que mataram milhares de pessoas. Tudo isso são sinais que comprovam que Jesus está próximo de vir para arrebatar a igreja. E hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil causado pela Covid-19. Financeiramente falando, além da mortandade, milhares de pessoas estão perdendo a vida, milhares de famílias estão de luto, e nós, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, estamos de luto também, porque nós nos compadecemos da dor do próximo, Alguns irmãos perderam parentes, alguns irmãos da igreja passaram por isso, mas independente, irmãos, não é só nós da igreja, mas todas as pessoas do mundo. E eu quero deixar uma palavra aqui hoje, que está aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à corrente de Querité, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos, aos pássaros, que ali mesmo que te sustentem. Foi, pois, Elias, segundo a palavra de Deus. Retirou-se e habitou junto à corrente de Querité, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Vou repetir. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia das águas do rio. Mas, passados os dias, a corrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje para os irmãos, porque eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com a questão financeira também. Nós vemos no Brasil um debate, abre tudo, fecha tudo. E nesse momento eu não quero trazer, dar a minha opinião de quem tem ou quem não tem a razão. Porque de um lado, se abre tudo, pode morrer muito mais gente. De outro lado, se fecha tudo, muitas pessoas podem passar necessidades. Então, na verdade, nós estamos todos nas mãos de Deus. E aqui nesse texto da palavra em que eu li, conta a história do profeta Elias, que foi um grande homem de Deus. Elias viveu em Israel em uma época muito difícil. Ele foi profeta em uma época muito difícil, onde o rei Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel, que era adoradora de Baal, que era um Deus com D minúsculo, porque Deus com D maiúsculo, só Jeová, só Deus, o nosso Deus. E eles adoravam a Baal, que era considerado um Deus que trazia fertilidade e que mandava chuva sobre a terra. Os adoradores de Baal acreditavam que a chuva que vinha molhar as plantações e a terra
quem mandava era Baal. Aí Deus ficou furioso com isso. E Deus enviou o profeta Elias como se Deus, isso não está na Bíblia, mas eu vou fazer uma ilustração aqui. É como se Deus chamou Elias para conversar e falou: Elias, é o seguinte, eu é que trouxe Israel da escravidão do Egito. Eu que coloquei Israel na terra prometida. Quando eles viajaram sobre a minha direção, eu trouxe alimento para eles, eu trouxe água da pederneira, eu mandei pão do céu, eu não deixei eles passarem fome, as roupas deles não envelheciam, os sapatos deles não se acabavam, e eu sustentei meu povo que eu amei tanto e trouxe eles até a terra prometida. E chegando aqui na terra prometida, eles começam a adorar a Baal, e eles dizem que é Baal que traz prosperidade e chuva sobre a terra. Então vai lá e profetiza, e diz a eles, diz ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra, enquanto eu não disser novamente. E Elias foi, obedeceu a Deus e profetizou que não iria chover. E é como se Elias falasse: Deus mandou dizer que não vai chover, mas se Baal for Deus maior do que Jeová, do que o nosso Deus, que Baal mande chuva sobre a terra então. E a Bíblia diz que depois que Elias profetizou que não iria chover, Baal não foi Deus suficiente para mandar chuva sobre a terra. E ficou 3 anos e meio sem chover sobre a terra. E veio uma grande seca. E veio as consequências. A terra não produzia mais seus frutos. Os gados nos currais, eles morriam de sede. As pessoas começaram a padecer necessidade. E Deus mandou uma provação sobre a terra naquela época, por causa da idolatria daquele povo que tinha abandonado a Deus. Mas Deus, irmãos, conforme o tema da palavra que eu sugeri hoje, que diz: se com Deus está difícil, muito pior seria. E eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Elias. Imagina Elias ali, o homem que profetizou a seca, teve que viver a seca também. E a seca veio para todos. Mas a palavra de Deus diz que Deus sustentou o profeta Elias, porque Deus cuida dos seus. Deus mandou corvos, pássaros, que traziam alimento para ele de manhã e ao anoitecer. E ele tomava da água do riacho. E a Bíblia diz que quando o riacho secou-se, Deus enviou ele para a casa de uma viúva, onde também Deus fez um milagre lá e não faltou nada para eles. Mas o que eu quero trazer para você hoje é o seguinte, irmão. Você que está preocupado, eu sei o que é estar preocupado, ansioso. O que eu vou fazer? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou colocar alimento na mesa? Eu quero te dizer que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Ele vai te sustentar. Creia nisso, irmãos. Está difícil com Deus? Pode até estar. Mas Deus é o Deus que a palavra de Deus diz no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai trazer o nosso sustento. Ele não vai permitir que nenhum de nós sejamos envergonhados. Deus vai levantar recursos, abrir portas onde não tem, fazer milagres em nossas vidas. Eu creio nisso. Eu creio nisso, eu já vivi isso. Eu já vivi, irmãos, na cidade de Guaraíta, momentos tão difíceis, que eu não tinha recurso financeiro, mas o Senhor me alimentou, me sustentou e sustentou meus filhos também. E Deus não vai deixar você padecer necessidade. Não permita a ansiedade tomar de conta da sua vida. Não permita você perder o sono, irmãos, por causa da crise financeira, não. Mas creia no poder de Deus. Ore, repreenda todo o mal sobre a sua casa e tome posse do sustento de Deus. Porque a ansiedade não adianta nada. Não adianta a ansiedade. Mas a nossa fé nesse momento tem que ser colocada em ação. E Deus vai mover no sobrenatural, assim como ele sustentou o profeta Elias. E a Bíblia diz que Deus enviou Elias para a casa de uma viúva. E lá não faltou farinha na panela, e nem azeite na botija. Não faltou água, nem pão. E Deus sustentou Elias, a viúva, o filho da viúva. E Deus vai te sustentar também.
Em nome de Jesus, Deus vai me sustentar também. Os irmãos sabem, a igreja está fechada. Os comércios estão fechados, a grande maioria. Vários irmãos que trabalham como empresários estão sem trabalhar. Mas eu creio na manifestação do poder do milagre de Deus sobre as nossas vidas. E nós, além de sermos sustentados por Deus, nós vamos ajudar pessoas que estão passando dificuldades, porque Deus vai prover recursos, não só para nos sustentar, mas para ajudar aqueles a quem nós pudermos ajudar, aqueles que estão necessitados. Toma posse dessa palavra. Não permita o medo e a ansiedade tomar de conta da sua vida, mas creia que o mesmo Deus que sustentou Elias no meio de uma seca é o Deus que te sustentará hoje, sempre e amanhã. Amém? Para todo sempre. E uma coisa, irmãos, tenha certeza de que o Senhor vai te usar para ajudar pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Dá um joinha na palavra. Eu mando a palavra no YouTube, Facebook e no grupo de transmissão da igreja. Quero mandar um abraço para o meu primo José, lá do Ceará, que está ouvindo as palavras. Eu te amo, José. Nós moramos juntos lá em Brasília, né? Foi um período bom. Quero mandar um abraço também para os meus parentes em Brasília, no Rio de Janeiro e em todos os lugares, viu? E principalmente para nós também da igreja. Eu amo a Igreja Cristã Luz do Mundo e desejo o melhor para todos. Fiquem todos na paz do Senhor.